Fala Dev, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python ou deseja evoluir ainda mais na sua carreira como Dev. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o operador Morsa, um dos operadores mais desconhecidos da linguagem Python. Até aproveita e já deixa aqui no canal um comentário se você antes desse vídeo já sabia da existência e do para que serve o operador Morsa. Ele é um operador de atribuição muito parecido com o igual que nós já temos dentro da linguagem, mas ele surgiu na versão 3.8 do Python para solucionar um problema que vocês vão ver agora que eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui já estou com uma pasta aberta no meu VS Code, um ambiente virtual criado e ativado também, e aqui nós temos o app.py, que é a partir dele que nós vamos executar os nossos códigos. Então imagina o seguinte caso, nós tínhamos aqui o seguinte problema dentro da linguagem Python, nós não conseguimos utilizar o operador de igual, que seria o igual, e não igual. Olha, esse daqui é um operador de comparação e esse daqui é um operador de atribuição. Nós já tínhamos o operador de atribuição dentro do Python, obviamente, mas esse operador a gente não conseguia utilizar dentro de uma expressão maior, dentro de uma condição maior. Então, se eu estivesse dentro de um print, dentro de um if, dentro de um while, eu não consigo fazer o print ao mesmo tempo com que eu faço uma atribuição de uma variável. Se eu tentasse fazer o seguinte, print... eu quero printar a variável x, eu teria que fazer x é igual a 10, depois printar a variável x. Eu não conseguiria fazer algo do tipo da seguinte forma, x, dois pontos, iguais, aí este daqui é o operador Morsa, tá? Se vocês separarem, caiu, por que o nome de operador Morsa? Se vocês observarem, os dois pontos parecem os olhos de uma morsa e aqui o igual seria as presas da morsa, então realmente parece bastante. Então, x, dois pontos, igual a 10. Esse código aqui, ele passa a funcionar. Se eu executar ele aqui, ó, Python 3, vamos executar, Python 3, app.py, e ele vai me mostrar o 10, ou seja, eu realmente fiz a atribuição ao mesmo tempo que eu dava o print, eu consegui fazer uma atribuição dentro de uma expressão maior. Se eu utilizasse os dois iguais, que seria o operador de atribuição comum do Python, isso daqui já não funcionaria. E vale lembrar, esse operador Morsa só funciona se você estiver utilizando a versão 3.8+ do Python. 3.7, 3.6, 3.5 não vai funcionar, tá bom, pessoal? Mas fala, Caio, isso daqui parece meio inútil. Parece, pelo jeito que eu estou te explicando agora. Dentro do print, realmente aqui, aparentemente, ele não está solucionando nenhum problema muito específico, apesar de ser algo interessante. Mas agora eu vou te mostrar alguns problemas interessantes que o operador Morsa resolve. Imagina o seguinte caso, você tem uma lista chamada x vai ser igual, e eu vou colocar uma lista qualquer aqui só para a gente utilizar como exemplo. Poderia ser uma lista que o usuário digitou ou qualquer outra coisa. Eu quero fazer o seguinte, eu quero verificar se o tamanho da lista é maior do que 5, por exemplo. Se for maior, eu quero mostrar o tamanho da lista. Se for menor, eu não quero, ou algo do tipo. Então, o que eu teria que fazer, mais ou menos, se eu não fosse utilizar o operador Morsa? Eu faria x, e aqui eu definiria da seguinte forma. Se o len de x for maior do que 2, por exemplo, eu quero colocar aqui um print, a lista é muito grande. Tem tantos elementos, então x, aí aqui eu faço o len novamente, agora eu tenho que fazer o len de x novamente, tem 10, por exemplo, 5 elementos. Se eu faço dessa forma, meu código funciona normalmente, como a gente já viu em Python milhares de vezes. A lista é muito grande, tem 5 elementos. Se a lista fosse menor, não fosse maior do que 2, por exemplo, tivesse um único elemento, ela não entraria no if. Aqui você percebe o problema que a gente teve que fazer, a chamada do len duas vezes. A gente chamou aqui e chamou aqui, ou seja, isso custa processamento. Isso deixa o nosso código um pouco mais lento. Por mais que esse código aqui seja muito simples, o nosso código vai ser executado instantaneamente. Mas em caso de código mais complexo, que essa função len aqui fosse uma função que tem um poder computacional, ela necessita de mais processamento, levaria mais tempo para ser executada, o nosso código ficaria mais lento, porque a gente está executando duas vezes uma função. Se você falar, Caio, eu poderia resolver de outra forma, eu poderia criar uma variável que tam vai ser igual ao len de x, aí aqui eu uso a variável tam. Ok, já seria uma forma mais ideal de ser feito, porque você não está chamando o len duas vezes, e esse daqui funciona exatamente da mesma forma. Aqui eu tenho só um elemento, se eu colocar 2 ou 3 elementos aqui, ele vai me falar que a lista é muito grande, tem 3 elementos, está funcionando. Mas a gente está fazendo a declaração de uma variável que eu só vou utilizar dentro do if de fora. Então aqui também não fica tão interessante. Eu posso agora, a partir de hoje, da versão 3.8 do Python, fazer a declaração dentro desse nosso if. Então eu poderia fazer o seguinte, eu abro parênteses, sempre preciso dos parênteses aqui, eu falar que tam,
Aí eu vou utilizar o operador morsa para atribuir aqui dentro. Eu vou atribuir o que para dentro de tan? O len de x. E aqui eu faço a comparação, seja maior do que 2. Então aqui eu estou criando a variável tan, então eu posso utilizar ela aqui. Então eu não estou criando uma variável fora do if e não estou chamando a função len duas vezes. Por quê? Eu estou utilizando o operador morsa. Eu consigo fazer uma atribuição dentro de uma operação maior. E agora, executando esse nosso código, ele funciona perfeitamente. A lista é muito grande, tem 3 elementos. Então, o operador morsa permite com que a gente faça esse tipo de coisa. E é um operador que ele é muito interessante para você facilitar o seu código, melhorar um pouco o seu código cada vez mais, tá? Caio, me dá um outro exemplo de quando isso daqui seria útil, por exemplo. Imagina a gente tivesse um while. Esse while aqui, enquanto... deixa eu pensar. A gente vai começar aqui com x. Vai ser teste, alguma coisa do tipo, ou x vai ser igual a 1, por exemplo. Enquanto, então, x for diferente de menos 1, aqui faltou. Enquanto x for diferente de menos 1, eu quero ler o x vai ser igual, aí eu vou dar um input, digite 1 para isso, 2 para aquilo, e menos 1 para sair. Ok. Aí eu faria isso daqui, tal, teria os processamentos aqui, faria print, x e etc. Faria um monte de coisa aqui dentro. Então, se eu executo esse meu código, o que nós temos? Digite 1, vou digitar 1, beleza, novamente, 2, novamente. Se eu digito menos 1, ele vai sair do laço. Isso daqui funciona perfeitamente, uma lógica básica aqui. Só que a gente está tendo que atribuir um valor aqui fora, nós temos que fazer esse x aqui dentro. Eu poderia colocar todo o input e o x, a declaração do x, aqui dentro. Eu poderia simplificar esse nosso código da seguinte forma. Vou utilizar o operador morsa novamente, então vou atribuir para dentro da variável x. Então, x, 2 pontos iguais. Então, aqui, 2 pontos igual. Agora, eu posso pegar o input. Então, input, digite 1 para isso, 2 para aquilo, não vou pôr aqui, menos 1 para sair. Enquanto isso daqui for diferente de menos 1, você executa o que tem dentro do laço. Então, eu vou dar um print x aqui apenas. Então, eu posso utilizar o x aqui dentro do laço, não estou declarando ele fora, e não estou tendo que fazer um x igual ao input dentro do while. Eu posso fazer isso daqui, não estou tendo que fazer dentro da tabulação do while. Eu posso fazer literalmente dentro da expressão do while quando ele vai verificar. Então, se eu dou um clear aqui, clear, e rodo o meu código, digito 1, digito 2, vai continuar 2, 3, tal. Se eu digitar menos 1, ele vai sair do código. Então, funciona exatamente da mesma forma. E tá vendo tanto que o nosso código fica muito mais limpo utilizando o operador morsa, pessoal? Então, assim, essa aula aqui foi uma aula bem mais rápida do que eu costumo trazer aqui no canal, tá? É somente essa dica desse operador morsa, não tem muitas coisas pra gente falar. É mais uma dica do que necessariamente uma aula, tá? Mas é uma dica extremamente importante, que eu tenho certeza absoluta que a partir de hoje os seus códigos em Python podem ficar muito melhor com o operador morsa a partir do Python 3.8, tá? Vale sempre lembrar isso. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, era esse conteúdo que eu queria trazer aqui pra vocês hoje. Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Se vocês tiverem gostado do conteúdo, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal para receber mais dicas sobre Python, Django e aulas completas também, muito maiores do que eu costumo trazer, como aqui na aula de hoje, que eu acho que deve ter dado em torno de uns 7 a 8 minutos. Então é isso, pessoal. Agradeço a paciência e presença de todos vocês novamente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!